Hoje eu vou responder algumas das perguntas que vocês mandaram lá no YouTube e também no Instagram. E sem exagero, a maior parte das dúvidas aqui, elas são muito boas, muito importantes e dá pra fazer um curso inteiro de 1 ano só com cada uma delas, né? Mas eu vou tentar te responder da forma mais simples e mais objetiva pra você poder já sair aplicando aí nas suas lives, beleza? Então, bora lá! Olá, boas-vindas ao Escola para Streamers. Eu sou Edu Marques, publicitário, streamer na Twitch e eu já pesquisei o meu nome no Google. A primeira pergunta que a gente tem aqui é da @brumellarissa lá no Instagram. Ela perguntou o seguinte: estou tentando montar um vídeo curto e engraçado de gameplay, porém não consigo ter criatividade. Então, Larissa, eu sei que essa é uma coisa que muita gente tem dificuldade, tá? A questão da criatividade, ela é uma coisa que você pode desenvolver, tá? Inclusive existe livro, existe curso, existe uma série de coisas pra você poder desenvolver a sua criatividade. Ou seja, é totalmente diferente daquilo que as pessoas normalmente pensam, que criatividade é um dom, que você nasce com ela, você é criativo ou você não é. De forma bem simples, a criatividade é uma coisa que você desenvolve a partir do momento que você começa a consumir outras coisas. Ou seja, quanto mais você assiste filme, mais você participa de palestra, mais você faz curso, mais você lê livro, mais referências você vai ter para poder implantar no que você tá criando. Inclusive a gente até fez uma live inteira, mais de 2 horas só falando de criatividade, dando algumas recomendações de livros, de coisas para vocês fazerem, falando bastante como desenvolver a criatividade, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima, então depois, se você tiver interesse nisso, assiste lá. Inclusive a própria questão da comédia, de fazer coisas engraçadas, de ser engraçado, você também pode desenvolver. Existe curso inclusive para comédia, para stand-up, tem livros sobre isso, tem um monte de coisa pra você aprender cada uma dessas coisas que você tá querendo fazer. Mas assim, se eu puder te dar uma dica de começo, não tenta ser engraçado, não tenta procurar ser engraçado, fazer humor e tudo mais, tenta fazer alguma coisa que você possa ajudar as pessoas. Mesmo que você faça conteúdo de jogos, por exemplo, você sempre pode mostrar alguma coisa, você pode ensinar alguma coisa pras pessoas. Por exemplo, eu faço jogos, mas não é uma coisa que é o meu foco, eu não tenho um jogo específico pra ensinar pras pessoas. O que eu faço é conteúdo de entretenimento na Twitch. E uma coisa que eu percebi que, por exemplo, aqui no Brasil as pessoas não utilizam muito os emotes, até porque elas não sabem quais são os emotes, quais são os códigos, como utilizar os emotes e por aí vai. Então uma coisa que eu gosto de fazer bastante lá no meu Instagram, por exemplo, é mostrar quais são os principais emotes, quais são os códigos pra você utilizar o emote dentro da Twitch, o que eles significam, eu conto um pouco da história de alguns emotes. Então essa também é uma forma de você ajudar as pessoas, de você passar informação pra elas, e eu não tô tentando ser engraçado ali no meio. Então na verdade assim, a criação de conteúdo, ela é muito mais um trabalho de empatia, de você se colocar no lugar das pessoas e pensar assim: o que será que meu público tem dificuldade? O que será que eles gostariam de saber? O que será que eles têm interesse? O que eles fazem? O que eles gostam? O que eles não sabem? Que nem sequer eles sabem que eles poderiam perguntar, mas que poderia ser interessante pra eles caso eles soubessem. Uma coisa que eu tô aprendendo até recentemente, que eu pretendo fazer conteúdo sobre isso, falando sobre isso, é sobre como você faz as pessoas se importarem com você e com as coisas que você faz. E o primeiro passo para as pessoas se importarem com o que você faz é primeiro você se importar com elas. Então se colocar no lugar delas. Isso é uma coisa muito importante, que a partir do momento que você começar a colocar no seu conteúdo, você pode ter certeza que você vai começar a ver bastante resultado aí pra você, beleza? A próxima que a gente tem aqui é do @elrafaelgibur. Não sei se eu falei o seu nome certo, tá? Qualquer coisa você me corrige aí nos comentários, beleza? E ele perguntou o seguinte: qual a melhor forma de incorporar storytelling em lives? Storytelling, se a gente for traduzir, é literalmente contar histórias. E isso é um elemento muito importante de você conseguir colocar no seu conteúdo, por quê? A partir do momento que você coloca histórias, as pessoas sempre prestam mais atenção naquilo que você tá fazendo. Eu não sei se vocês viram por aí, agora virou moda, tem alguns tiktokers fazendo novela na plataforma, que é umas coisas tosquíssima, horrorosa, mas que a gente fica preso, por quê? Porque a gente quer ver o final da história. Então mesmo às vezes uma história que nem é tão boa assim, ela acaba prendendo mais as pessoas do que se você, sei lá, falasse qualquer coisa aleatória. Nem preciso falar que isso tá muito presente em filme, em série, em livro e por aí vai. E contar histórias é uma coisa que a gente, como ser humano, a gente fica muito preso, a gente gosta muito de acompanhar. Isso vem lá dos nossos ancestrais, lá da época das cavernas, lá que o pessoal, a primeira coisa que eles faziam é sentar ao redor de uma fogueira e ficar contando história. É uma das principais formas de entretenimento e a gente se acostumou bastante em consumir. Então a partir do que a gente entendeu sobre storytelling, já dá pra gente ter algumas pistas do que a gente pode fazer no nosso conteúdo, que é literalmente contar histórias.
todos nós aqui, a gente tem história pra contar, a gente tem alguma coisa engraçada que aconteceu, algum problema que aconteceu com a gente teve que resolver. Todo mundo tem alguma história maneira pra contar. E emendando com a pergunta da Larissa, uma coisa muito legal que você pode fazer também é justamente dar espaço para as pessoas contarem as histórias dela no seu conteúdo. Então uma coisa que eu tenho feito bastante na minha live é sempre que chega uma pessoa nova, eu perguntar: e aí, mano, o que aconteceu de legal na sua semana, velho? Que assim, eu confesso que é uma coisa que normalmente as pessoas têm dificuldade, porque a gente sempre pensa muito mais nos problemas que a gente teve com muito mais facilidade do que as coisas legais que aconteceram pra gente. Mas aí você vai ali cutucando, daqui a pouco a pessoa começa a contar um bagulho maneiro que aconteceu com ela. E aí é questão de você ir perguntando, de você ir motivando a pessoa a continuar falando sobre aquela coisa que aconteceu. E muitas vezes, a partir de uma história que uma pessoa contou, isso acaba motivando outras pessoas da live também a começarem a contar a história. E aí vira o chat muito mais movimentado, as pessoas lá conversando, uma muitas vezes trocando ideia com as outras. Então, quer dizer, pra você incorporar storytelling nas suas lives, não é uma coisa nem que sequer você precisa planejar. Se você puder planejar, se você já puder pensar com antecedência histórias que você pode contar na sua live, coisas que sejam interessantes, que aconteceu com uma pessoa, né? Qualquer coisa que seja, você pode trazer isso pro seu conteúdo de uma forma muito simples. Aliás, gostaria de aproveitar e te convidar a participar das nossas lives, que a gente faz toda segunda e quarta e sexta lá na Twitch, às 17 horas. Vem lá, vem conhecer as pessoas, vem conversar com a gente e vem lá contar as suas histórias também. Eu vou deixar o link aqui em cima, então segue lá. A próxima que a gente tem aqui é do @EvertonSil, que ele perguntou o seguinte: sou streamer iniciante e faço live só de terça e quarta. Isso tá errado ou tá correto? Essa é uma pergunta bem comum que as pessoas fazem sobre a quantidade de horas, quantas vezes por semana deve fazer de live e por aí vai. E a melhor resposta que eu posso te dar é: depende. O que eu faria se eu tivesse começando agora, se eu fosse iniciante? O que eu faria seria fazer menos lives. Eu não faria mais do que 2 ou 3 lives por semana, no máximo umas 3 horas de live em cada um. Porque não é simplesmente fazer live. Você precisa fazer live, você precisa criar conteúdo para outras plataformas, você precisa aprender como editar, você precisa aprender como falar com a câmera, você precisa aprender como se relacionar com o seu público, como ser uma pessoa mais interessante. Tudo isso são habilidades que você precisa desenvolver, que vão ser muito importantes para sua carreira. E na maioria dos casos, as pessoas, elas têm que trabalhar, têm que estudar ainda junto com tudo isso. Mas eu sei que normalmente as pessoas são bem ansiosas, eu também sou bem ansioso, né? E aí fica aquela coisa de você querer fazer várias lives, fazer um monte de stream por semana. Só que o resultado disso é que se você não tira tempo para desenvolver essas habilidades, você acaba não crescendo. Aí você faz um monte de live para quase ninguém, e aí acaba até desmotivando. Então é importante a gente sempre ter em mente que o que a gente tá fazendo aqui é entrando numa carreira, e carreira precisa ser desenvolvida. E para desenvolver uma carreira precisa de tempo, precisa de organização, precisa ter calma, ter paciência para entender que as coisas acontecem ao longo do tempo. Então, justamente se eu estivesse começando agora, eu faria menos lives, inclusive já pensando assim: vou fazer a minha live, já separando um conteúdo, e esse conteúdo aqui que eu vou fazer ao vivo, depois eu vou editar ele e vou levar pro YouTube, pro TikTok, pro Instagram e por aí vai. Então, bem com calma e desenvolvendo cada uma das habilidades, que ao longo do tempo você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Agora, pra quem já desenvolveu habilidade, pra quem já é veterano na criação de conteúdo, não tem por que você fazer poucas lives. Aí é o momento de realmente você fazer mais live por semana, você fazer quase todos os dias se você puder. Por exemplo, quando você já tá no ponto de contratar um editor pra cuidar dos seus vídeos pro YouTube, contratar alguém pra cuidar das suas redes sociais. Então aí, cara, assim, é dedicação pra criação de conteúdo 100%. E falando em dedicação, quero agradecer muito uma galera que tá permitindo a gente se dedicar a criar conteúdo pra você, pra te ajudar nas suas lives, pra que você também possa se dedicar, e tudo de forma gratuita, que é a Owned. A Owned, pra você que não conhece, é esse site aqui, que eles têm muita coisa legal pra você poder utilizar na sua live e deixar ela com uma cara muito mais maneira. Então eles têm aqui overlay pra sua live, inclusive os overlays em português também, então você não precisa ficar se preocupando com aquela coisa genérica em inglês, etc. Você pode fazer uma coisa bem pro seu canal pra ficar bem legal. Eles têm aqui também emotes pra quando as pessoas se inscrevem no seu canal, né? Você pode pegar pronto deles, você pode fazer, tem um construtor de emotes, inclusive tem o construtor de emotes animados também. Tem as insígnias pro seu canal, tem os alertas pra quando as pessoas te dão um follow, pra ficar tudo customizado, bonitinho, com uma cara profissional. E tem muito mais coisa aqui. Inclusive, vou deixar o link aqui em cima, então depois vai lá e confere a Owned. Inclusive, as coisas lá estão com preço bem barato, e se você quiser pagar mais barato ainda, você pode usar o nosso cupom ESCOLA e ganhar 50% de desconto. Então, mandem corações aqui nos comentários pra gente poder agradecer a Owned, que tá permitindo a gente continuar criando conteúdo
conteúdo gratuito aqui pra vocês, beleza? Agora a gente vai pra algumas perguntas que vocês fizeram na nossa aba Comunidades aqui no YouTube. A primeira delas é da Anne Caroline, que ela perguntou: como usar o Media Request no Streamlabs ou o Nightbot? Dá pra usar pelo celular? Então o Media Request, para as pessoas que não estão ligadas, é para as pessoas poderem pedir pra tocar vídeos na sua live pagando bits ou donate e por aí vai. Então pra explicar, o Media Request ele não funciona no Nightbot, ele só funciona no Stream Elements. Então essa aqui é a página do Stream Elements, onde as pessoas podem pedir pra tocar vídeos no seu canal. Então pra solicitar, as pessoas vêm aqui, clicam aqui em solicitar mídia através de doação, e aqui elas podem colocar o valor que elas querem doar pra poder tocar um vídeo aí no seu canal. Essa aqui é a forma mais simples de você fazer Media Request aí na sua live, tá? Existem outras configurações, também tem outras possibilidades, coisas mais legais que você pode fazer aqui, mais trabalhar, só que a gente não tem tempo de falar aqui nesse vídeo. Mas uma coisa bem simples que você pode fazer é colocar um comando na sua live, onde as pessoas podem acessar esse link aqui para pedir mídia. Eu vou deixar inclusive esse link aqui na descrição. E para você configurar bots, eu fiz um vídeo já mostrando como faz isso, eu vou deixar o link aqui em cima, então depois assiste lá. E respondendo a segunda parte da pergunta, se dá para usar pelo celular, dá sim, bem tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Como é um comando, não é uma coisa específica da plataforma no PC, você pode utilizar sem problema nenhum, mesmo que você faça live no celular. E aí a Ana Carolina aproveitou e fez mais uma pergunta, tá? Essa aqui é uma que dá pra fazer um curso inteiro com ela, velho. Ela perguntou o seguinte: como fazer anúncio de streaming para públicos quente, morno e frio? Então vamos explicar primeiro o que são esses públicos. O público frio é aquele tipo de público que ele não te conhece, ele não sabe que você existe, portanto ele não sabe que você pode resolver o problema dele e nem sequer ele sabe que tem um problema. Já o público morno é um público que ele sabe que tem um problema, ele sabe que existe solução para aquele problema, mas ele não sabe que você pode resolver o problema dele. Enquanto o público quente é o público que tem um problema, sabe que pode resolver o problema e sabe que você pode resolver o problema dessa pessoa. E pra deixar claro também, quando a gente fala problema, não precisa ser uma coisa, por exemplo, preciso arrumar o quintal da minha casa. Pode ser um problema simples, como por exemplo um que eu tenho, que é: toda vez que eu vou fazer almoço, eu gosto de colocar uma live no meu celular enquanto eu tô cozinhando. E eu quero assistir uma live que seja engraçada, que seja divertida. Então eu tenho um canal pra assistir toda vez que eu coloco lá no meu celular enquanto eu tô fazendo almoço. Então o problema pode ser uma coisa bem simples, como por exemplo, entretenimento. Pra ficar bem claro, vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que você tá lá num sábado de tarde, não tem nada pra fazer e você gostaria de passar o tempo de alguma forma. Então você gostaria de alguma coisa que você possa se divertir sem você ter que ficar pensando, sem ter que ficar gastando neurônio, porque você já tá cansado da semana e você só quer relaxar naquele momento. E aí podem ser várias coisas, pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser o seu conteúdo. Então a gente entendendo como funcionam esses três públicos e quais os tipos de problemas que você é capaz de resolver, então a gente já começa a poder ter noção de como que a gente divulga para cada um desses públicos. Então vamos supor que você faz uma live que você joga jogos indie, sobrevivência, super relaxado, super tranquilo. Então sabendo quais os problemas que você pode resolver, agora você vai começar a procurar as pessoas que têm esse problema que você é capaz de resolver. Então pro público frio, que tem um problema, não sabe que existe solução para aquele problema e também não sabe que você existe, que você é capaz de resolver aquele problema. Então quando você focar nesse público, você vai começar a sua divulgação mostrando que existe um problema, que a pessoa lá pode ter aquele problema e que você pode resolver aquele problema. Então você pode fazer um anúncio, por exemplo, assim: para você que trabalha à noite e de manhã tá relaxado em casa, gosta de jogos indie e gostaria de poder acompanhar algum conteúdo maneiro enquanto você faz suas coisas aí de manhã, toda segunda e quarta e sexta eu faço live lá na Twitch de jogos indies relaxados, jogos de sobrevivência, que você pode acompanhar enquanto troca uma ideia com a gente lá, ou simplesmente vai fazendo suas coisas e vai acompanhando o nosso conteúdo ao vivo. Então quer dizer, você mostrou que existe um problema, que as pessoas nem tinham se ligado que tinha aquilo. Nossa, nem sabia que existia live de jogo indie de sobrevivência, uma coisa que eu nem sabia que gostava tanto, olha só que legal. Então você mostrou que existe solução para aquele problema, ou seja, que existe conteúdo para as pessoas que estão interessadas naquilo, que elas podem acompanhar no horário que elas estão disponível, enquanto elas estão fazendo as coisas dela para poder se distrair. E você mostrou que você é a pessoa que pode resolver aquele problema, que você tá ao vivo, aonde que você tá ao vivo, e convidou as pessoas para participar. Já pro público morno, que são as pessoas que elas sabem que elas têm um problema, elas sabem que existe solução para aquele problema, mas não sabem que você pode resolver o problema,
Aí a divulgação é justamente nessa linha. Então nesse caso você pode fazer essa divulgação assim. Pra você que gosta de jogos indies e tá sempre procurando por alguma live pra você assistir desse tipo de conteúdo, toda segunda e quarta e sexta lá na Twitch eu faço live exatamente do que você tava procurando. Então vem participar com a gente lá que você vai gostar muito do que eu tenho pra te apresentar lá. Então nesse caso aqui obviamente eu mencionei no problema, mas eu não fiquei tipo falando, olha, existe não sei o que não. Já sabe, só tô te mostrando aonde que você tem que ir pra resolver o seu problema. E pro terceiro público, pro público quente, que são aquelas pessoas que elas têm um problema, sabem que tem solução pra aquele problema e sabem que você é capaz de resolver aquele problema, aí é o clássico live on. Vem participar lá com a gente. Porque pra esse público você só precisa dizer que você tá ao vivo, que é só as pessoas irem lá, porque elas já sabem que você existe, já te conhecem e tudo mais, então é super tranquilo. E normalmente o que as pessoas fazem é justamente o contrário, eles fazem essa divulgação de live on, vem daquela força justamente pra público frio, e aí obviamente o resultado não é muito satisfatório, né? E obviamente o que eu tirei aqui foram somente alguns exemplos, tá? Existem inúmeras formas de a gente fazer uma divulgação desse tipo, tá? Então só que pra gente fazer isso aí, como falei, dá um curso gigantesco de publicidade e comunicação. Mas como eu falei lá no começo, tá? Vai com calma, vai tranquilo, que aos poucos você vai entendendo, você vai lendo, você vai estudando e vai ficando cada vez mais natural esse tipo de divulgação, o que você tem que fazer em cada caso. Aliás, se você quiser não só aprender a divulgar a sua live, mas como criar um conteúdo mais interessante, que as pessoas gostem, que elas queiram participar, se inscreve no canal e ativa todas as notificações para você não perder nada do que tá rolando por aqui, beleza? A próxima que a gente tem aqui é do Nintendo Up, que ele perguntou o seguinte: eu tava fazendo lives, mas o PC não aguenta. Depois, mexendo e configurando, consigo fazer lives e vídeos no PC fraco, 240p. No YouTube é de boa. Na Twitch, isso interfere? Então, eu gostaria de dizer que não, mas a resposta é sim, interfere. Não pela plataforma, não é que a plataforma não vai deixar você fazer a transmissão. A primeira coisa que eu imagino é uma suposição, tá? Principalmente baseada no Instagram, o que eu imagino que também deva se aplicar a outras plataformas como o YouTube e a Twitch. Lá no Instagram, uma coisa que a gente sabe, que o próprio Instagram já confirmou, é que vídeos com qualidade baixa, eles têm menos alcance do que vídeos com alta qualidade. Então é completamente plausível a gente supor que isso também acontece no YouTube e também na Twitch. Na Twitch, nesse caso, acaba não influenciando tanto, né? Porque a Twitch, como a gente sabe, ela praticamente nem sequer tem um algoritmo pra gente considerar. Mas vamos esquecer essa parte do algoritmo, tá? Porque o algoritmo nada mais é do que uma tentativa de interpretar o que as pessoas têm interesse. E cara, não tem como a gente negar que as pessoas elas estão interessadas em conteúdo com maior qualidade. Não à toa que a gente vê TV Ultra HD sendo vendida, 4K, monitor e por aí vai. Então o que eu quero dizer é que assim, não é que a plataforma ela vai barrar a sua transmissão, mas pensando pelo lado das pessoas, obviamente as pessoas vão ter menos interesse em consumir um conteúdo com uma qualidade visual menor. Eu sei como é ter dificuldade, não ter grana suficiente para conseguir comprar as coisas legais que a gente gostaria de ter, poder oferecer a qualidade que a gente gostaria de oferecer e ainda assim ter vontade de fazer as coisas. E o que eu gostaria de dizer para você é o seguinte: apesar disso, não perde essa vontade, tá? Segura ela, faz uma força para você manter ela e vai devagar. Tenta procurar formas que você possa desenvolver para você conseguir ganhar uma grana. Tenta procurar coisas para você estudar, para você poder aprender, para você se qualificar, para você poder ter um emprego melhor, poder ganhar um dinheiro, poder começar a investir nas suas coisas e fazendo as coisas aos poucos, com calma, tá bom? E uma coisa que inclusive até eu falei num outro vídeo de como fazer live com PC fraco é o seguinte: PC fraco, na verdade, o que a gente fala é um PC fraco para stream. Só que o que eu sei é que mesmo um PC fraco para stream, normalmente é muito melhor que o PC que a maioria das pessoas tem, por conta de tudo aquilo que a gente falou, porque é caro e etc. Então é muito difícil as pessoas terem uma condição de comprar um PC que seja minimamente suficiente para fazer stream. E se você tá tendo que forçar a configuração no seu PC para fazer transmissão em 240p, significa que o seu PC ele não tem condições de fazer live. E que se você for fazer stream, muito provavelmente você vai acabar até perdendo, porque isso desgasta o computador, como qualquer outra coisa, você tá forçando ele. Não perde a vontade de fazer o conteúdo, não perde essa vontade, esse sonho, esse desejo que você tem, mas vai com calma, tá? Vai aos poucos melhorando, investindo
em equipamento que realmente tenha condição de você conseguir criar o conteúdo, tá bom? Que eu acredito muito que com esforço e paciência é possível você chegar aonde você quer chegar. E a nossa próxima pergunta é do canal do Zotti, que inclusive o canal do Zotti, quero mandar um abraço, tá sempre participando no Instagram, sempre interagindo com as coisas lá, então muito obrigado aí pela sua pergunta e também pela sua participação lá no nosso conteúdo. E o Zotti perguntou o seguinte: como fazer o chat se tornar amigo? Já tive muitos problemas da galera se ofender porque um digita mais rápido e o outro quer mais atenção. Essas ofensas acabaram com o meu público. Já tenho Discord, Zap, Instagram, Facebook, Twitter e, por fim, fiz um Reddit para ver se eles mudavam. E eles acabaram mudando de live. Então isso que o Zotti tá falando aqui, eu entendo completamente. É uma situação bem frustrante de você querer que as pessoas interajam, né? Que formem uma comunidade, que elas gostem de estar ali umas com as outras e elas acabam brigando ali entre elas, né? Essa é uma situação bem chata que eu entendo completamente. A gente tem que pensar sempre o seguinte: a gente, enquanto criador de conteúdo, a pessoa que tá ali na frente, claro que as pessoas que participam, elas são essenciais, elas são tudo o que a gente tem, tá? É a coisa mais importante de todas, é a nossa joia mais rara que a gente tem que ter o máximo de cuidado. E que mesmo assim, nós é que somos as pessoas que estamos ali à frente, nós que somos as pessoas responsáveis por liderar aquela comunidade. Então eu vou contar um exemplo de uma situação que eu tive há pouquíssimo tempo atrás. Eu crio conteúdo há muito tempo, live, canal no YouTube, rede social. Eu tô fazendo uma faculdade de publicidade, já estudei um monte de coisa, já mostrei pra vocês aqui uma série de técnicas, de tudo mais. Então eu tenho um bom conhecimento na parte técnica da criação de conteúdo. Eu tinha uma comunidade que não era unida, que era super tóxica, que quando participava no chat muitas vezes era com comentários negativos. E o que eu percebi é que um canal que ele tava crescendo, daqui a pouco ele começou a cair. E aí isso acabou gerando até uma desmotivação comigo mesmo. Eu comecei a questionar se eu realmente devia fazer aquilo, se eu era realmente bom o suficiente pra fazer aquilo, que talvez eu deveria parar, que nunca ia dar certo. Comecei inclusive a botar culpa nas outras pessoas. Ah, porque o pessoal não valoriza o conteúdo que eu faço, o pessoal não valoriza as coisas que eu faço e tudo mais. E aí depois, com calma, sentando e refletindo, a conclusão que eu cheguei é que na verdade o problema era eu. Então, quer dizer, a minha comunidade ela tava sendo tóxica porque eu era tóxico. A minha comunidade estava sendo desunida porque eu mesmo não participava com eles, eu mesmo não interagia direito com eles. Então, percebendo que na verdade o problema ele estava comigo, ele estava na minha forma de comunicar, o que eu fiz? Eu fui estudar sobre como ser uma pessoa que se comunica melhor, como ser uma pessoa mais interessante, como ser uma pessoa mais carismática, que é basicamente você ser capaz de fazer com que as pessoas gostem de estar ali com você, que elas gostem de interagir com você, que elas queiram participar, que elas queiram conversar com você e por consequência elas acabem conversando umas com as outras. E um livro que me ajudou bastante a melhorar isso chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro que eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês tenham interesse. E é um livro que eu recomendo muito que você leia, são lições muito boas, muito simples, que com certeza assim, ó, vão mudar não só as suas lives, mas a tua vida de forma geral. Mas é isso, basicamente o que a gente precisa ter noção, que a gente precisa entender é que a nossa comunidade, o nosso canal, ele vai ser um reflexo da forma como a gente lida com a comunidade. Então, se a gente quiser que a nossa comunidade melhore, o que a gente tem que fazer primeiro é melhorar nós mesmos. Inclusive, se teve alguma das dicas daquele vídeo que te ajudou, eu gostaria de pedir para você me ajudar também, comentando aqui embaixo alguma dúvida que você teve de alguma coisa que eu falei aqui, alguma pergunta que você tenha sobre criação de conteúdo, ou o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você não gostou e por aí vai. Porque a minha intenção é justamente fazer um conteúdo que ele possa ajudar você, ele possa tirar suas dúvidas e que possa ajudar você a melhorar o seu conteúdo. E se você gostou muito de alguma coisa que eu falei aqui, o que eu peço é que você compartilhe com outra pessoa também, para ajudar essa pessoa, para essa pessoa gostar mais de você, ela achar você mais legal ainda e você também acabar ajudando aqui o canal por consequência, que eu vou te achar muito mais legal também. E se você quiser saber como colocar 40 emojis no seu canal de graça, mesmo que você nem seja afiliado ainda, nesse vídeo aqui do lado eu te conto. Então é isso, um abraço e até mais.